Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, dando prosseguimento à nossa aula anterior sobre poemas. Hoje iremos aprender os tipos de poemas, estruturas e recursos estilísticos poéticos, ok? Vamos lá? Primeiramente, vamos dividir o nosso conteúdo, tá bom? Na aula anterior, aprendemos sobre a definição de poema, depois entendemos o que é verso e métrica, compreendemos o que é estrofe, partimos para a rima e finalizamos com o ritmo, tá bom? Ou seja, tivemos o nosso primeiro contato sobre entender, um pouco do universo dos poemas. Agora, vamos aprender a aprofundar melhor o nosso conteúdo dos poemas, tá bom? Hoje vamos aprender sobre os tipos de poemas, as estruturas dos poemas, os recursos estilísticos poéticos, a diferença entre o poema e poesia. Vê que legal! Hoje iremos aprender a diferenciar um do outro, tá bom? E, por último, o professor vai dar uma dica valiosa para você aprender a fazer um poema. No final dessa aula, você irá aprender como fazer um poema, tá bom? Continuando, vamos aprender sobre os tipos de poema. Segundo a classificação literária, os poemas são reunidos em 3 gêneros, tá bom? Poemas líricos, poemas épicos e poemas narrativos, tá bom? 3 gêneros de poema, só para gravar. Líricos, épicos e narrativo, tá bom? Ou seja, o que seria cada um deles, professor? Os poemas líricos de caráter sentimental e subjetivo. Por exemplo, o acai e o soneto, tá bom? Professor, muito bom os poemas líricos, tá bom? Agora, eu preciso de um exemplo, professor, para que eu compreenda melhor. Agora eu vou lhe dar um exemplo de um poema lírico. Caçador de estrelas, chorou, seu olhar voltou, com tantas, vem vê-las. Vê só, aqui é o poeta Acai de Guilherme de Almeida. Vê que aqui nesse poema há um sentimentalismo, aquele caráter sentimental. A gente pode ver muito bem, chorou, seu olhar voltou. Ou seja, aqui demonstra sentimento. Nesse caso, chamamos de poemas líricos. Tá bom, gente? Prosseguindo, vamos para os poemas épicos. Contém a presença de heróis. Por exemplo, a epopeia e a fábula. Vê só que interessante. Esses poemas épicos, eles eram muito utilizados na antiguidade, onde ele distinguia os heróis, os heróis lendários. E aqui o professor trouxe um exemplo claro de um poema épico. Vamos ler? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Vê só, gente, aqui é um trecho de Os Lusíadas, tá bom? De Luís Vaz de Camões. Ou seja, aqui a gente vê a presença do heroísmo, Ou seja, aqui demonstra o orgulho do herói. Se isso acontecer, classificamos eles como poemas épicos, tá bom? Prosseguindo, vamos para os poemas narrativos, tá bom? Os poemas narrativos feitos para serem encenados. Por exemplo, os autos e as farsas, tá bom?
Vou dar um exemplo agora para vocês de um poema narrativo. Fique atento nesta narração. É a história de um cabra macho, mas preste bastante atenção. Não tinha sossego no facho, de ninguém era capacho, só arrumava confusão. Ou seja, volta para mim. Aqui vemos um trecho de O Alto da Compadecida, do nosso grande Ariano Suassuna, tá bom? Esse caso é um poema narrativo, pois ele está narrando para você uma cena. Ou seja, textos como esses, foram feitos para serem ensinados, tá bom? Aí viram filmes, viram peças de teatro. Ou seja, quando acontecer esse fato de estar narrando um acontecimento ou alguém, chamamos de poemas narrativos, tá bom, gente? Agora que aprendemos sobre os 3 tipos de poemas, teremos que entender a estrutura dos poemas, porque hoje o interessante é que você saia daqui sabendo fazer um poema. E o professor vai ensinar no final da aula para você, tá bom? Agora, vamos aprender sobre a estrutura dos poemas. Vamos lá? Primeiramente, podemos ver que ele é classificado em 2 tipos. Estrutura interna e estrutura externa. Mas qual seria isso, professor? A estrutura interna corresponde aos aspectos relacionado ao conteúdo explorado no poema, que inclui o tema, a linguagem, o discurso, a opinião do autor, ou eu poético, a organização e etc. Ou seja, isso representa a estrutura interna do poema. Mas também temos a estrutura externa, que representa os aspectos formais dos poemas. Ou seja, a forma do poema e o que inclui os tipos de versos, de estrofe, os esquemas de rimas e a métrica, tá bom? Ótimo! A estrutura interna e externa, muito bem fácil da gente compreender, tá bom? Prosseguindo com a nossa aula, já que aprendemos agora sobre as estruturas dos poemas, né? Que se divide em 2, externa e interna, vamos para os recursos estilísticos poéticos, tá bom? Começando com um recurso muito utilizado em nossas poesias. E qual seria essa, professor? As figuras de linguagem. São dos recursos estilísticos mais utilizados nas poesias, pois oferecem maior expressividade aos textos. Como exemplos, temos a metáfora, a antítese, a sinestesia, a hipérbole, a prosopopeia, a anáfora, a aliteração, a paronomásia, a assonância e onomatopeia e etc. Volta para mim. De todos esses recursos de figura de linguagens, vou destacar 2 para vocês. 2 principais. Lembrando que os recursos de figura de linguagem eles são amplos e utilizados na maioria dos poemas, tá bom, gente? Hoje eu vou pegar 2 para a gente aprender. A sinestesia e a onomatopeia, tá bom? Esses 2 são bastante utilizados. O primeiro deles, que é um poema que eu vou dar de exemplo a vocês, com sinestesia. Vamos ver? Agora, o cheiro áspero das flores leva-me os olhos por dentro de suas pétalas. Vê só, aqui é um poema de Cecília Meirelles chamado Recordação. Ou seja, a sinestesia é uma figura de linguagem que mistura sensações relacionadas aos 5 sentidos humanos. E quais são eles, professor? Tato, audição, olfato, paladar e visão. Quando eu misturo isso,
chamamos de sinestesia. Podemos ver aqui nesse poema muito claro. Agora o cheiro, que mexe com o nosso olfato, áspero das flores. Leve-me os olhos por dentro de suas pétalas. Também trabalha com visão. Vê só que interessante. Quando isso acontecer, chamamos de sinestesia, tá bom? Vamos para o outro. A onomatopeia. Também muito utilizado nos poemas. Muito utilizado. Aqui vemos o poema de Vinícius de Moraes, chamado O Relógio. Vamos ver? Passatempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo o tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Passa o tempo bem depressa. Ou seja, a onomatopeia é uma figura de linguagem que imita os sons dos objetos. Imitando os sons dos objetos, dos animais e pessoa. Ou seja, o ato de imitar chamamos de onomatopeia. Isso acontece, professor, nesse poema, é só a gente ver. Passa tempo, tic-tac, né? Tic-tac passa a hora. Esse tic-tac está imitando um som de um relógio, né? Tic-tac, tic-tac. Ou seja, quando acontecer esse fato, chamamos de onomatopeia, que também é muito utilizado nos nossos poemas, tá bom, gente? Agora que aprendemos sobre dois recursos importantes e entendemos que a figura de linguagem é um recurso muito utilizado, vamos para aquela dúvida que acontece no nosso cotidiano. Toda vez que me deparo com um poema ou poesia. É a mesma coisa, professor? Poema e poesia não é a mesma coisa? Existe diferença entre elas? Você vai ver agora. Vamos ver? Diferença entre poema e poesia. Embora esses dois termos sejam utilizados como sinônimos, existe diferença entre eles. O poema é um gênero literário composto de versos, estrofe e, por vezes, rimas. E a poesia? Ela é qualquer produção artística que provoca emoções e que pode ser literatura, artes plásticas, escultura e etc. Dessa forma, podemos dizer que todo poema tem poesia, mas nem toda poesia tem poema. Vê só que interessante, gente. Vê só que interessante. Aqui a grande diferença é que muita gente se confunde. Para ser considerado um poema, ele tem que estar composto de versos, estrofe e rimas, né? Por vezes rimas. Ou seja, ele precisa ter isso tudo, ter toda essa estrutura para considerar um poema. Já uma poesia, não. Uma poesia é aquela produção artística que eu provoco emoções. E se eu estou provocando uma emoção, né? Pode ser na literatura, artes plásticas e até uma escultura, podemos dizer que é uma poesia. Muito interessante. Ou seja, como bem claro diz, todo poema tem uma poesia, né? No caso. Mas nem toda poesia tem um poema. Ou seja, o poema é uma forma de poesia também. Mas para ser considerado um poema, tem que respeitar-se uma estrutura. Tá bom, gente? Aprendemos agora sobre a diferença entre poema e poesia. Vocês jamais vão esquecer. Agora, chegou aquela hora que o professor prometeu a aula toda. Como professor, eu vou fazer o poema. De que forma, como é que eu vou conseguir fazer esse poema? Que a partir de hoje eu vou escrever poemas, você pode estar falando. Vou ensinar agora para vocês como fazer um poema. Primeiro passo, eu vou dar 8 passos para você fazer seu poema. Primeiro deles, você vai buscar uma inspiração. Ou seja, você vai se inspirar sobre um tema, né? Pode ser qualquer tema que você, um herói, um amor, uma aventura,
Ou seja, primeiro você vai buscar aquela inspiração. Depois, você vai ter que explorar todos os sentidos relacionados a esse tema que você escolheu. Muito interessante. Você vai explorar, né? Você vai explorar as ideias, rascunhar. Essa é a hora que você vai transbordar a sua criatividade. Depois de você fazer isso, você vai escolher um tema fixo para o seu poema. Um tema, né? Um título, né? Para você colocar naquele seu poema. Até aqui, a gente já tem muita coisa já feita. Mas lembre-se que agora a gente vai para a parte de estrutura. Você vai ter que definir uma estrutura. Quantos versos você vai utilizar? Quantos estrofes para você fazer o seu poema? Nessa hora é muito bom você revisar as aulas que o professor deu. Depois você vai ter que conhecer as figuras de linguagem. Todas elas. Principalmente as duas que o professor passou. Conheça bastante as figuras de linguagem e use elas em abundância. Pode utilizar bastante suas figuras de linguagem, pois ela vai enriquecer e vai trazer o leitor ao seu universo, tá bom? Ou seja, você vai puxar o leitor para o seu universo e entender os seus sentimentos. Depois nessa parte, chegou a parte mais importante. A hora do rascunho. Você vai rascunhar, né? Você vai escrever. Aqui você não tente se limitar. O seu poema está quase pronto. No 7º passo, você vai produzir a sua arte. Depois de todos aqueles rascunhos, você produz o seu poema. E lembre-se do último passo. Releia tudo pausadamente. Releia e releia. Assim você vai ter um poema de excelente qualidade. Tá bom? Assim você vai ser um poeta nota 10. Sigam os 8 passos que o professor passou para você. Depois veja o resultado. Que interessante, né? A partir de hoje, aprendemos também a fazer um poema. Tá bom, gente? Muito obrigado. Te espero na nossa próxima aula. Até mais!